com você nessa tarde gostosa, segunda-feira. Tava ali atrás com o Lucas. Lucas, que sono depois do almoço. Lucas, o que a gente faz? E a gente deu um up no ânimo aí pra entrar na sua casa, falar com você, conversar e trazer um assunto bem legal. Exatamente. Segundona, estamos aqui juntinho. Prazer estar com você aí de casa, você, Paty. A gente está aqui nos estúdios da Novo Tempo, claro, sempre muito bom. E você aí, onde você estiver, na sua casa. Ah, tô na sala, tô no quarto, não importa. O lugarzinho que você gosta e muito, e é isso que importa. Inclusive, tem sempre aquele cantinho da casa que a gente gosta mais, né? Tem um cantinho no sofá, né, que a gente fica ali, que parece que fica a marca da gente. Exatamente. Falou, não, aqui é meu cantinho, não adianta. Se bem que lá em casa as crianças falam assim, mamãe, vai lá pro quarto, assistir lá no quarto. Eu, hoje é meu, domingo é meu. É legal que essa questão de pertencer... Não, isso aqui é meu, pra mim funcionar desse jeito. E como é bom a gente ter realmente um lugar que a gente fala, é nosso. Não importa onde eu estou, a viagem mais legal que eu já fiz, mas a minha casa é diferente. Eu gosto de estar aqui, eu gosto do meu cantinho. É o nosso cantinho. É um momento que você tem para relaxar, é a cama, é uma plantinha, é um porta-retrato, é um negócio que você coloca ali e ninguém vai tirar do lugar. Coloca aquele papel de parede, eu virei a doida do papel de parede lá em casa. Qualquer oportunidade, não. Aqui já vai dar realmente um papel de parede diferente. Esse é o tema do programa de hoje, né, Lucas? A gente vai falar sobre ter a casa própria e a questão da dívida, né? Quando que compensa, quando que não compensa, quais são as contas que a gente tem que fazer, como se planejar, o que vem pela frente quando a gente fala, quero comprar um imóvel novo. E aí? Quando que é realmente a hora de você realmente ter o seu cantinho? Vale a pena por agora? Não? Para pensar um pouquinho mais? Quais são os fatores que me levam a ter a certeza? Agora é hora de ter realmente o meu cantinho. Se eu quiser colocar um prego aqui, pronto e acabou, é a minha casa, eu realmente assumo a responsabilidade e pronto. A gente vai falar um pouco sobre isso, essa questão realmente de ter um cantinho meu. Como é que eu faço? Eu quero ter a minha casa, falar, ó, tá com o meu nome na escritura, esse aqui realmente é o meu canto, tô pagando, já paguei, me preparei. Vamos falar sobre isso hoje. É um momento que a gente tem, assim, que as coisas mudaram um pouco, né? Antigamente você tinha que ter uma casa, você tinha que ter um carro, você tinha que ter uma faculdade. É assim que a gente foi criada, é assim que eu fui criada, você tá ainda no resquício aí disso. Mas como é que é hoje? Como é que a gente se planeja? Qual é o momento certo? São as nossas conversas de hoje. A gente vai ter especialista, vai ter advogado e vai ter também uma interação especial com o advogado num quadro que já tem também. Então são dois temas diferentes e a gente quer, a partir de agora, já pedi para você participar com a gente, falar sobre as férias, como é que é, qual que é o direito do funcionário na hora de tirar férias. Você tem perguntas sobre isso? O quadro É Seu Direito hoje, vai juntando aí suas questões e já manda pra gente que a gente vai deixar aí registrado para um momentinho exato do programa. Exatamente, claro, você pode mandar essa interação, você é sempre super bem-vindo por aqui, ó. QR Code, né? Esqueci. Tá aqui, ó. Esqueci tá aqui, dessa ó. parte. Pega o celular, já abre na câmera, é só apontar pra cá, já vai direcionar pra nossa galera, nossa equipe já esperando a sua interação. Claro que pra tirar a sua dúvida. Lucas, eu não quero me identificar, vai que meu chefe tá assistindo. Não tem problema, tá bom? Não tem problema, pode colocar como anônimo, que a gente mostra aqui realmente a ideia é tirar a sua dúvida. Então já vai mandando mensagem, o programa começando, vai chamando a galera pra ficar juntinho com a gente, tá bom? Faz o seguinte, aponta agora, garante sua pergunta, a gente vai pra um breve intervalo e volta já, não sai daí. Já estamos de volta com Entre Família, aquele intervalinho super rápido para lembrar que você também pode mandar sua mensagem pra gente sobre o programa de hoje e também sobre as suas dúvidas sobre férias, tá pensando em como é que funciona para pedir pro chefe ali, como é que funciona essa relação, pode mandar pra gente. Só que hoje também, pessoal, é o Dia Nacional de Habitação, então você sabe que hoje é dia D, pode rodar a vinheta. Que vinheta fofinha, gente! Esse momento aqui, dia D, é perfeito para falarmos sobre o que está em destaque, como o mesmo Lucas disse, hoje é o Dia Nacional da Habitação. Essa data que merece nossa atenção, pois nos lembra a importância de um dos direitos mais básicos de qualquer cidadão, o direito à habitação. Afinal, quem não gosta de um lar digno para chamar de seu? Você sabia que essa celebração teve início lá em 1964?
Foi nesse ano que aprovaram a lei do Sistema Financeiro de Habitação e criaram o Banco Nacional da Habitação. Uma iniciativa e tanto que tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas à tão sonhada casa própria. Afinal, ter um lugarzinho para chamar de lar é mais do que um teto sobre as nossas cabeças. É uma base para construir nossos sonhos. E não é só isso. Essa iniciativa auxilia e beneficia as pessoas de baixa renda, tornando real a possibilidade de ter um espaço só seu. E vale ressaltar, uma habitação digna. Afinal, é lá que criamos nossas recordações. Eu acredito aqui que a Patrícia e o Lucas possuem aí muitas lembranças queridas de momentos que vivenciaram dentro do seu lar, não é mesmo? Com certeza. E olha que eu já tive algumas casas, né? Eu moro aqui em Jacareí já faz 15 anos, 16 anos. E eu já fui em várias casas de aluguel até chegar o momento de comprar, mas eu sempre tinha um lugarzinho, era um lugarzinho para as crianças, era um lugarzinho para guardar as coisas. Eu adoro coisinhas de casa, adoro. Eu lembro quando eu morei em São Paulo, estava por lá ainda antes de ir para o interior, e a casa que eu cresci, aí meus pais, um dia, vamos lá na nossa casa? Não é mais agora, já vendeu. E a gente conseguiu entrar, a pessoa que estava morando por lá quis mostrar, a gente contou que morou por lá e tinha um escorregador e a memória veio muito, assim, tudo que aconteceu. Eu era pequeno ainda, mas mesmo assim veio uma memória muito boa, muito gostosa. Meus pais ainda moram na mesma casa desde que eu tenho uns 2 aninhos e meio. Caramba, imagina poder voltar eu volto para casa, né? A gente não fala, vou para casa. Não, vou para minha casa, vou para o meu quarto, Isso, minhas é o coisas. pertencimento. Mas não é mais a mesma coisa, né? Que gostoso, que demais, viu? E aí, Josi, o que você tem mais? Muitas recordações, né? Eu também paro para pensar. Eu lembro quando eu era pequenininha e meus pais precisavam se mudar porque a casa era de madeira e estava caindo em cima da gente já. E eu chorei horrores. Não, aqui eu nasci, que eu cresci, eu não vou sair daqui. E meus pais tentando explicar, enfim, a gente criou aí um afeto, né, pela nossa casinha. Mas é isso por enquanto. Depois a gente volta aqui para te trazer mais notícias sobre o nosso momento hashtag. Tá bom, então. Estamos esperando você, porque vai rolar hashtag. Eu sei que vai rolar informação hoje, claro, sempre pra você, tá certo? Galera, já pegou um pouquinho do clima de hoje, do tema de hoje. É claro que tem especialista, por isso que a gente sempre fala, pode mandar sua pergunta que vai ter a pessoa certa para poder te ajudar e tirar as suas dúvidas. E a pessoa que está com a gente já é de casa, já esteve com a gente no Entre Família, não aqui nessa casa nova, a gente já falou um pouquinho, mostrou aqui. Ela falou que gostou, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho mais para você, tá bom? É a Veridiana Lopes que está com a gente, ela é especialista em finanças e mais. É mentora de consultores e referência na área. É fundadora da Economia Diária, que é uma plataforma dedicada à criação de conteúdo sobre finanças e investimentos. Então, já quero desejar boa tarde para você e mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Gente, tá muito chique aqui a casa nova de vocês. A gente estava até comentando, tá novo, tá moderno. Eu adorei, parabéns. Aí a gente falou assim, esse tom combina, veio né? todo Caiu mundo quase bem, combinando tá aqui, né? A gente foi resgatando algumas memórias. A Josi falou um pouquinho sobre o dia D hoje, explicando sobre isso, resgatou algumas memórias de casa. E eu fico pensando, quando que é de fato o passo certo? Quais são os fatores que eu preciso ter? Então, bom, vou ter agora a minha própria casa para que eu possa criar memória para os meus filhos. Quais são os fatores que eu preciso analisar para que isso aconteça? O principal aumento de vida que você tá. Um pouco antes de entrar aqui no ar, eu estava respondendo algumas caixinhas de pergunta nos stories. Legal. E sempre vem a pergunta, é melhor comprar, é melhor alugar? Só que a pessoa faz essa pergunta sem olhar o momento de vida dela primeiro. Então, se é a primeira vez que você está saindo de casa, está se mudando pela primeira vez, vai juntar com alguém pela primeira vez, ainda não tem aquela estrutura familiar, eu sempre indico o aluguel. Porque o aluguel te dá flexibilidade. Então, se você quiser mudar qualquer coisa, é muito mais fácil do que sair de uma casa financiada em 30 anos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é a estrutura financeira da pessoa. Então, ter boas reservas financeiras para que você fique tranquilo, caso tenha algum imprevisto, como perder o emprego, algo assim. Porque senão, a compra da casa própria vira um grande pesadelo, né? Se a sua vida financeira não está estruturada primeiro. Então, são esses dois principais. Tá. E aí, eu posso decidir pelo aluguel ou pela compra, dependendo do momento que eu estou na minha vida. Esse é o principal. Mas e aquela coisa assim...
É o que eu falei no começo do programa, né? A gente tem aquela mentalidade, eu quero ser adulta e conquistar as coisas. Então, tem que casar, ter filhos, ter uma casa, ter o carro, estar formada e ter uma estabilidade no emprego, né? E aí chega um momento na vida da gente que a gente quer ter alguma coisa para deixar como garantia e segurança, né? Se chegar nesse momento, tenho meus 35 anos, 30 anos, eu quero fazer isso. E aí, eu não faço porque eu não tenho condições, depois eu vou ter 60, será que eu não vou ter mais nada? É mais uma consultoria aqui psicológica. A gente sabe que finanças está totalmente ligado com a questão psicológica. Sim, totalmente. E aí, como é que eu olho e falo assim, ok, está na minha hora ou não? É muito comportamento. E aqui no Brasil é muito cultural ter casa própria. É exatamente o que você falou. Jogam a gente no mundo dos adultos e falam, então, agora você precisa comprar um carro financiado. Não, agora você tem que ter a sua casa porque todo mundo tem que ter a sua própria casa. Você não quer comprar um terreno? Você não quer, né? Você sempre tem que ter alguma coisa mais. Incentivam não é a fazer isso. Só que sem a estrutura financeira antes. E muitas pessoas que eu atendo individualmente na consultoria financeira, inclusive, querem comprar a casa própria e nem conseguem me falar o porquê. Que é uma compra gigante, a maior compra que vai fazer na vida dela, vai financiar por 30 anos, na pior hipótese, e ela não sabe por que quer, só porque ficaram falando muito na cabeça dela antes. Então, o que eu sempre defendo é, se é o seu sonho, maravilhoso, a gente vai planejar para você conquistar da melhor forma. Seja financiada, seja à vista, seja por consórcio, o que for. Mas se não é o seu sonho, por que você vai se colocar em comprar uma das coisas mais caras que existem, sendo que nem é o que você quer de fato? Então, acho que é principalmente essa questão. Mas aí tem essa questão, né? Quando você falou assim, se a gente ficar desempregada, você tem a casa, você paga um financiamento, à medida que vai passando esse financiamento vai ficando um pouco mais em conta, e se você fica desempregado, é um tanto e você está ali devendo, é diferente a forma de você não... Mais ou menos, porque na verdade a casa não é sua se ela não está quitada, é do banco. Se você perde o emprego e para de pagar a parcela da casa, a casa é do banco, ele pega de volta. Por isso que tem que ter estrutura financeira antes. Por quê? Ficou desempregado? Ok. Quais são as suas reservas para continuar pagando a casa que você está morando? Seja no aluguel ou no financiamento, nesse caso, né? Porque vai precisar dos dois. Então, a estrutura financeira é o que vai te dar tranquilidade caso alguma coisa assim aconteça. É realmente muito a questão de um sonho, né? Eu quero realmente dedicar tudo para isso. Vou me preparar, buscar informações para ver se realmente este aumento de adquirir uma casa própria. Eu acho que vai muito do momento. Eu preciso fazer isso porque casei, agora quem casa quer casa, geralmente tem essa... Não, dessa frase, alguém me fala, meu Deus. Mas realmente preciso entender, eu vou sair daqui, aqui eu quero criar raízes, eu quero fincar realmente, vou ficar um tempo, vale a pena? Não, eu estou por aqui, mas pode ser que daqui 4 anos eu vá embora daqui, mas eu tenho um imóvel aqui, eu vou estar em outro lugar, mas ainda pagando aqui, sabendo que eu tenho um imóvel em outro lugar, então, vou ter que financiar, tá com uma casa em um canto, daqui a pouco eu sei que tenho outro. Eu tenho que gerir isso também? Bom, quero criar raízes aqui. Exatamente. É o que eu falei do momento de vida. Porque, eu estou agora num emprego que eu tenho que mudar o tempo todo. Ok, por que você vai comprar uma casa sendo que você sabe que daqui 2 anos você vai ter que se mudar? Comprar casa é muito criar raízes, de fato. Então, faz muito sentido para quem realmente está no momento de criar raízes. Caso contrário, se você não quiser criar raízes em um lugar, realmente não é a melhor decisão. Tá. Então, a gente vai voltar um pouco. Chegamos no momento, a gente quer decidir pela casa. É o sonho, é a questão, né? É como a gente foi criado, a gente não consegue sair disso. Quais são os passos que a gente deve seguir? Você falou, tem que ver a reserva financeira, como é que você está, o que eu tenho que olhar? Se eu tiver que fazer uma lista, quantos % da minha renda eu posso comprometer, o que eu tenho que avaliar, a médio e longo prazo, dá umas dicas para a gente nesse sentido. Eu coloco pelo menos 2 pontos nessa lista. Primeiro deles, a sua organização financeira e o seu orçamento familiar. Ok, você ganha ali seus R$3.000 por mês, por exemplo. Maravilha. O ideal é que, no máximo, suas contas fixas, essenciais, aluguel ou financiamento, conta de água, mercado, etc., fique 50% disso. O ideal, o mundo ideal. A gente sabe que nem sempre fica. Só o aluguel da casa. Exato. Já então, foi a metade. É o indicado para você ter uma estabilidade financeira. Mas é a meta e você vai trabalhando da melhor forma conforme a sua realidade. E o ideal é que pelo menos 10% do seu salário você deixe livre para investimentos, justamente para conseguir fazer reservas. A parte do orçamento é importante para você ter certeza que a parcela cabe no seu orçamento, né? Não adianta financiar uma casa, depois comprometer toda a renda e você não tem nenhuma flexibilidade, não é uma boa decisão. Então esse é o primeiro passo, ter certeza que você consegue honrar o pagamento.
Segundo é ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida investido. Porque perdeu o emprego, você tem 6 meses para ficar tranquilo, se recolocar no mercado, continuar pagando as contas, continuar pagando a sua casa e você e sua família estão tranquilos. É o que eu chamo de colchão financeiro, para te dar paz financeira mesmo. Tendo isso, aí sim, ok, quero comprar minha casa própria. Qual vai ser a melhor forma de pagamento para mim? Financiando, outras formas de pagamento, aí você consegue ter mais tranquilidade para tomar essa decisão. E tem também um parente, alguém que pode ajudar, eu me enrolo nesse sentido, se eu tiver alguém para dar uma entrada, para que o custo dessa parcela seja mais baixo, porque a gente sabe, a gente faz um financiamento, a gente tem um fundo de garantia, a gente dá o fundo como parte, isso é muito legal, mas às vezes não é o suficiente, porque você tem o custo da escritura da casa, se você quiser colocar um piso, imagina você está comprando um apartamento e ele está no contrapiso, você tem que ter no mínimo o piso, né? O box você vive sem, mas um armário da cozinha, você carrega seu armário da outra casa. Mas são muitos custos quando você entra na sua casa. Não é só o papel, né? Assinei o papel e vou pagar uma parcela. Não é só isso, né? Exato, e esse é um ponto muito importante, porque são os custos invisíveis que todo mundo ignora. Normalmente alguém compra uma casa e pensa em quê? Eu vou conseguir pagar a parcela ou não. Sendo que tem conta de água, conta de energia, a internet, o mercado do bairro que você se mudou, custo de cartório, a reforma, os móveis, todo o restante. E isso tem que ser contabilizado antes de tomar essa decisão. Então, eu sei que o tema casa própria é muito emocional, é muito do sonho, né? Sim. Só que a pior coisa que alguém pode fazer é tomar a decisão nesse impulso emocional. Porque depois é uma dívida de 30 anos. E você, para sair dela, vai demorar um pouquinho. Então, traz a racionalidade para conseguir pensar em tudo isso, os custos invisíveis principalmente, e aí você fica tranquilo para tomar sua decisão. Para não realmente transformar o sonho num pesadelo, né? É isso, ninguém quer que o sonho vire pesadelo, mas infelizmente, se você não toma cuidado, é o que acontece. Esses são os pontos que a gente precisa realmente ir atrás, antes de realmente fechar, realmente, vou comprar, eu vou entrar nessa realmente, porque se trata de um sonho. Exato. Então, são vários pontos que eu preciso analisar, né? Vale a pena, localização, o valor realmente, esse valor vale realmente por bairro, são alguns pontos que precisa analisar também, né? Sim. Sim. E às vezes a gente se muda para um bairro diferente, a gente esquece também, tudo em volta é mais caro, então meu padrão de vida vai aumentar também ao mesmo tempo. Então é sempre uma decisão que não pode ser tomada na hora. Então, às vezes a pessoa vai visitar um decorado, é maravilhoso, está na empolgação, está na emoção, quer que tome uma decisão na hora. Não faça isso. Porque você está ali na empolgação, ele te pressiona, né? Exato. O corretor te pressiona. O corretor pressiona, porque ele quer bater meta. Ele quer bater meta, né? Mas se você tomar uma decisão ali na hora, você está sendo levado pela emoção. Tem que ser uma escolha racional, o máximo possível. Inclusive, por isso que eu sempre indico que, se você puder ter um profissional do lado para te apoiar nessa decisão, ele vai ser só o racional, né? Não sendo o corretor de imóvel porque ele quer te vender o imóvel. Também. Mas um profissional imparcial, que é o consultor financeiro. Porque ele vai te falar, então, esse é o passo a passo que você precisa fazer para a sua vida. Não pensando em bater meta, não pensando em conflito de interesses, nada disso. Porque já ajuda a não entrar só na emoção, né? E essa coisa da casa que já está pronta, né? Que alguém já usou e já morou e está te vendendo, e você financiar um apartamento ou uma casa nova. O que eu tenho que avaliar nessas duas? A casa nova, ok, a gente está meio que resguardado pelo banco, tem um engenheiro que faz uma vistoria, tem toda uma questão, né? Mas quando a casa é usada, como é que eu vou olhar se ela tem um problema no encanamento, se ela tem um problema na estrutura? Ela compensa mais do que a outra? Dá um parâmetro para gente, para o pessoal de casa pensar junto com a gente. Olha, tem um lado bom e positivo, bom e negativo de tudo, né? O lado positivo da casa na planta é que ela é muito mais barata do que uma casa que já existe. O lado negativo é que, se você mora de aluguel, você vai pagar o aluguel e a parcela da casa que não existe ainda ao mesmo tempo. Então, você vai pagar duas coisas ao mesmo tempo e pode apertar um pouco o orçamento. Normalmente atrasa. Então, você vai ficar ali 5 anos, no pior das hipóteses, né, se demorar muito, até ter a casa que é sua de fato e ela entra sem nada. Então, você tem que entrar realmente do zero lá dentro. É o lado negativo. Já o lado positivo da casa que existe é que você vê tudo. Então, você vê que se tem uma pintura que você tem que refazer, não tem que construir nada do zero, normalmente já tem piso e tudo mais. Então, sempre vai depender muito do que você decide na parte de, quero decorar tudo do zero, a minha estrutura financeira para aguentar todos esses custos de uma vez só. Porque na casa que já existe isso não precisa, né, acontecer.
Mas é sempre legal ter um profissional do lado para avaliar isso, um engenheiro, um arquiteto, porque eles são profissionais capacitados para olhar, ó, aqui vai ter essa infiltração, aqui vai ter esse tal problema, aqui é ideal ser esse tipo de imóvel, porque aí você compensa do outro lado. E dá um passo, às vezes, para trás, para depois poder dar 2 para frente. A gente ouve muito sobre isso, né? Mas na prática é difícil, porque quando você está morando de aluguel, dependendo de onde você está, você tem uma casa de 3 quartos. Para você comprar naquele bairro, com aquele estilo de vida que você tem, do seu bolso, geralmente você tem que comprar uma de 2 quartos, num bairro um pouquinho mais afastado. Então, também tem algumas coisas desse tipo que a gente precisa avaliar, né? Sim. E se a gente fica pensando que é muito difícil ter que abrir mão de tal coisa, é difícil ter que escolher um imóvel que é de acordo com o meu padrão de vida hoje. Tudo é difícil. Comprar um imóvel que não vai caber no seu orçamento vai ser muito difícil ter que lidar com isso. Esperar um pouco mais para conquistar o seu sonho também vai ser. É sempre a escolha do que você quer enfrentar agora. Eu acho que um pouco da ansiedade que a gente Exato. tem, né? Para um pouco e pensa, o que eu quero, o que eu preciso, né? Será que eu preciso mesmo dar esse passo? Será que não é melhor voltar um pouquinho? Exato. Como é que está a minha tabela? Estou conseguindo pagar minhas contas? Qual é o meu custo? Tem minha reserva de emergência? Acho que é por aí que você está alertando a gente, E eu tenho né, que trazer a Veridiana? parte racional mesmo, Exato. porque é o que você falou. Nós, como seres humanos, nós queremos conquistar esse sonho. Nós somos emocionais, nós somos ansiosos para isso. Então, o máximo de racionalidade que puder existir nessa decisão é melhor. Então, casa própria é sempre um tema mais desafiador, digamos assim, mas precisa ser, justamente para o sonho não se tornar um grande pesadelo depois. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai continuar mais sobre esse tema, ele vai surgindo algumas questões, algumas dúvidas Já de estou trás. cheia aqui, mas é que eu vou fingir. Imagina. Eu vou seguir o roteiro. Mas eu quero abrir para você de casa também participar com a gente. Lembrando, galera, hoje tem o quadro Seu Direito. Sabe férias, quando você quer viajar, até ficar um pouquinho longe de casa, pegar um ar diferente, uma cultura diferente, mas sabe que voltar é super bom? Então, quer tirar férias? É o seu direito também. Mas se você tem dúvida como é que funciona realmente isso, você pode mandar pra gente. Olha aqui o QR Code aparecendo aqui na tela para você. Pode abrir a câmera do celular, apontar para cá e já vai jogar para a galera poder realmente ler a sua pergunta, trazer para cá e tirar a sua dúvida. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e volta já. E o Entre Família está de volta. A gente está falando aqui sobre lar e dívidas. Como é que está a sua situação financeira aí? É hora de investir no imóvel, na casa própria? Vale a pena esse custo? A gente está falando aqui com a Veridiana, ela que é especialista, consultora financeira, também está ali nas redes sociais, já vi que tem mais de 50 mil seguidores, né? Então, ela está falando com mulheres, empreendedoras, primeiro investimento, bem interessante, dá um pulinho lá para falar com a Veridiana. Mas agora eu quero retomar um assunto que a gente estava falando aqui, né? A conversa é, você está me parecendo que você é a favor que a pessoa more de aluguel a vida toda. É isso, Veridiana, aluguel ou casa própria, qual é o melhor? Vai, a pergunta que vale ouro. Vale R$1 milhão, né? Vale uma casa. Vale uma casa. Vale uma casa, amor. Eu sou a favor da pessoa tomar a melhor decisão para a família dela. Então, pode parecer que às vezes eu sou muito a favor do aluguel, não é o caso. Eu sou a favor da pessoa olhar para isso, se planejar de fato e tomar a melhor decisão para ela e para a própria família. E tomar cuidado para não ir só no que me falaram a vida inteira. Porque depois, eu já vi, infelizmente, casos muito tristes de pessoas que passaram a vida inteira pagando uma casa, não se planejou corretamente e perdeu depois de anos pagando aquilo. Então, é olhar com racionalidade. Alugar ou comprar, qual é a melhor decisão? Primeiro, qual o sonho que você tem de fato, porque tudo bem se não querer uma casa. Todo mundo, os pais vai falar que talvez não seja a melhor decisão, mas pode ser para você. E segundo, o seu momento de vida. Está planejado para fazer isso? Está estruturado financeiramente para fazer isso? Aí, beleza, você consegue tomar a sua decisão. Então, eu sou muito da paz. Sou paz financeira, essa é minha bandeira. Muito bom. E o que é legal é que a gente trouxe também para nossa conversa uma dinâmica. Uma dinâmica, a gente tem algumas mitos e verdades sobre realmente a casa, sua própria, enfim, sobre isso. E que a gente vai agora colocar aqui no Carlinhos, nosso telão, mitos e verdades. Meu lar, minha dívida. Tem algumas frases, algumas que falam, poxa, isso aqui faz sentido para mim, mas será que realmente é verdade? Será que é um mito? Então a gente vai tacar aqui. Pode colocar a primeira para a gente já se ligar e ver qual que é a nossa primeira frase de hoje. Em uma casa alugada, você mora, mas não investe. Aí fica aquela, cara, isso é verdade? Ou será que só trata no de um sentido mito? assim, quero colocar um vidro para separar a lavanderia da cozinha.
né, um blindex. Um blindex custa 2, 3 mil reais, dependendo de onde você vai fazer. Quando você for embora, você quebra o negócio ou vai deixar ali? Como é que você faz? Esse é mito. É um mito gigante. As pessoas ainda acreditam que comprar uma casa é um investimento. A casa, ela não é um investimento. Investimento é o que te gera dinheiro. Está te pagando alguma coisa? É o aluguel, por exemplo. A casa está alugada, você está recebendo o aluguel? Aí sim, é um investimento. Agora, se é só para você morar, é um custo que você está tendo. Nossa, Veri, significa então que ninguém pode comprar casa própria? Claro que não. Só que uma coisa é investimento, outra coisa não é. Com o aluguel, dependendo da estratégia que você usou, da diferença da parcela e do aluguel que você está pagando, você consegue sim investir de fato no mercado financeiro, por exemplo. Mas acreditar que só porque comprou a casa está investindo é um mito gigante que existe no país. Tá, mas aí eu invisto ou não invisto na minha casa alugada? Eu posso ou não posso colocar um blindex? Eu posso ou não posso fazer uma pequena reforma, trocar um armário, se eu quiser? E aí, como é que fica essa situação? Se você quer investir no seu conforto, ter um custo maior para o seu conforto, vale muito a pena você fazer isso pelo seu conforto. Você não vai ficar vivendo desconfortável do jeito que você não quer, mesmo sendo uma casa alugada. Mas o que também vale não é a um pena... investimento naquilo que não é nosso? Por que isso seria ruim? Você poderia negociar com o proprietário para diminuir o seu aluguel proporcionalmente, por exemplo. Tem várias pessoas que conseguem fazer isso, reformam todo o imóvel e aí negocia com o proprietário para diminuir o aluguel, porque ele vai ficar com aquilo depois. Então é uma negociação. Mas não precisa abrir mão do conforto por causa disso. Acaba gerando realmente um bem para quem está morando no momento, só que vai acabar ficando bom proprietário. Eu não pensava nisso, mas já que a pessoa quis fazer, faz parte. É o diálogo, né? Faz parte, porque você está preferindo a sua flexibilidade, na verdade. Você tem o conforto, mas não quer abrir mão da flexibilidade? Não tem por que não fazer. Certo. Temos mais situações aqui, mito ou verdade? Alugar é ter a chave para a mudança sempre à mão. Isso é um mito ou uma verdade? Essa é verdade. A gente estava até comentando um pouco nos bastidores, né? O lado bom de alugar é que você não cria raízes em nenhum lugar. Então, você quer se mudar amanhã, você consegue. Não tem nada te prendendo ali, a não ser um contrato um pouco mais longo, mas são pouquíssimos meses a mais. Já a casa que você comprou, se você se financiou, que nem a maioria das pessoas fazem, são 30 anos que você fica comprometido com aquele mesmo imóvel. Mas e o lado ruim? O proprietário pediu a casa ou para dar para o filho, ou para alugar mais caro, ou para vender, e você acabou de mudar, colocou tudo do seu jeitinho, seus papéis de parede, e ele fala assim, olha, eu resolvi melhor, quero romper o contrato, vou te pagar a multa contractual, mas tchau, e aí? Faz parte. Faz parte, ele vai te pagar o que você investiu ali. Faz parte. Vou pôr você para mudar, cheio de criança. Não, mas aí é uma decisão que você vai tomar com a sua família. Tudo tem um exato, risco, né? exato. Então, você toma essa decisão pensando, nossa, eu tenho minha família aqui, eu não quero depois mudar, talvez seja melhor no seu caso comprar. Que é o que eu falei, a estrutura financeira de cada pessoa. Agora, se você quer se mudar com tranquilidade, o aluguel é a melhor decisão, não tem nem questionamento. Porque quando você tiver uma condição financeira um pouco melhor, você pode mudar para um lugar melhor. Se você perdeu o emprego, acontece alguma coisa, se quiser diminuir, você também consegue, né? Exato. O seu padrão, Você tem flexibilidade para tomar a decisão. Até aconteceu isso, eu estava num apartamento, eu falei, cara, eu vou colocar alguns armários desse quarto aqui, vou mexer, não é meu. Entrei em contato com a imobiliária, falar com o proprietário para fazer essa mudança. Aí acabei não fazendo, não demorou muito, ele pediu o apartamento de volta. Falei, olha, eu investi, mas eu sabia que eu corria esse risco dele pedir ou não. É o risco. Mas é o risco. Vamos para mais uma situação aqui. Mito ou verdade? Em uma casa alugada, você compra tempo, não tijolos. Esse é mito. Esse é mito. Porque na casa alugada, tem muita gente que pensa assim, não posso criar raiz numa casa alugada, ou o contrário. Então, na verdade, isso aqui depende muito da situação financeira da pessoa naquele momento. Porque, você está na casa alugada, você quer comprar tempo para tomar sua decisão, ok. Você está se planejando para a decisão que você quer tomar? Ou você só está ali, né? Não está ali. Então, é sempre olhando a pessoa. Eu sei que mundo de planejamento financeiro, a gente às vezes fica frustrado porque eu não consigo dar uma resposta igual para todo mundo. Mas, realmente, eu prefiro olhar para a pessoa, para ela ter a melhor decisão para a vida dela. Se ela copia e cola o que eu estou fazendo para a minha vida, por exemplo, pode não ser a melhor decisão. Eu não tenho filhos, por exemplo. Você é uma pessoa que tem. Isso impacta muito a tomada de decisão.
Mas isso só seria verdade se a pessoa realmente, de fato, está se planejando para a próxima decisão. Aí sim seria comprar tempo, senão Mas tá só ali. tijolinhos é bom também, né? De vez em quando. Né? O pessoal de casa vai concordar. Mas nem vou contar minha história, senão a produtora ela vai acabar comigo. Aí temos mais Tem uma ideia? situação. Aí eu preciso de uma consultoria particular. Vamos lá, Lucas. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Ter uma casa própria é construir raízes? Essa é E aí? verdade. É verdade, você vai ficar ali anos da sua vida. Tem muita gente, inclusive, que fala que, eu vou comprar a casa agora porque depois é só vender. Não é só vender. A gente saiu da pandemia, o mercado imobiliário estava estagnado. Sim. Tem muito cliente meu da consultoria individual que comprou com essa mentalidade, não consegue vender. Se fosse vender, ia ter muito prejuízo. Então, não é tão simples assim. A gente está falando de um imóvel que é um custo muito alto para as pessoas. Então, é sempre melhor pensar, não, vou criar raízes nisso aqui, é ótimo para mim e para minha família. É a melhor decisão. E depois que alugou a casa, tem algumas questões que é você que vai ter que arcar, mesmo estando distante numa outra realidade. Exato. Mas a casa é sua, você vai ter que arcar com algumas situações. Exato. Temos mais? Temos mais uma situação, sim. Pode colocar na tela. Aqui, ó. Uma casa própria é um investimento no seu futuro. Essa é Mito, polêmica. verdade? Essa é polêmica. Essa é mito. É um mito gigante que todo mundo tem. Sabe uma coisa que acontece muito no Brasil? Tem muitas pessoas que vivem a vida inteira pagando a parcela da casa própria, mas esquecem de algo muito importante, que é investir para a própria aposentadoria. A gente vive num país onde a Previdência Social não vai conseguir sustentar todo mundo de maneira digna. E aí chega o momento de se aposentar, diminui muito o padrão de vida, não consegue nem pagar as contas básicas da casa. Então, às vezes a pessoa foca muito na casa como um símbolo de segurança, mas esquece de outras partes. Então, só a casa não é um investimento para o futuro. Não, apenas isso não. Não é uma garantia de que vai dar certo e você vai conseguir se manter no mesmo padrão que você está não hoje depois. Ela sozinha não, porque tem que ter todo o restante. Se você não consegue manter as contas básicas disso no futuro, não tem como. Até porque você vai pagar por 30 anos, né? Exatamente. Muita coisa pode acontecer em 30 anos. Então, a aposentadoria, por exemplo, é um tema que eu sempre falo e eu sempre retomo, porque tem muita gente que ignora isso e depois só piora. É muito gigante isso aqui. Qual seria a hora para a gente... Tem uma hora certa para a gente ter a impressão assim, ok, eu preciso investir na casa ou eu preciso investir na minha aposentadoria. Qual que é o momento da vida que a pessoa tem que parar e fazer alguma coisa, senão depois, como eu costumo dizer, vai dar ruim? Ontem. Começou a trabalhar, começa agora a investir no mercado financeiro. Começou a trabalhar, você como adulto responsável, precisa ter reserva de emergência, porque pode acontecer N coisas. Precisa, sim, investir para a sua aposentadoria. R$100 por mês que seja, já vai mudar totalmente o seu futuro. Porque quanto antes você começa, mais o dinheiro se multiplica para você, porque você tem muito tempo. E o mito é, sou muito nova, vou esperar tal momento da minha vida para começar a investir. É a pior decisão que você toma, porque o seu dinheiro não terá tempo de se multiplicar para você. Então, começou a trabalhar, desde ontem deveria estar pensando nisso. Porque aí, quer comprar uma casa, você já está estruturado para tomar essa decisão. Não precisa começar do zero para depois colocar isso no orçamento. Muito bom. Perfeito. Temos mais? Temos mais uma situação, sim, pode colocar. Em sua própria casa, cada centímetro conta a história da sua vida. Mito ou verdade? Essa é verdade. É muito verdade. Vocês deram exemplos aqui no Exato. começo, né? Nossa, a casa da minha infância, eu lembro como se fosse ontem, o meu quarto, os lugares que tudo ficava. Realmente, você cria muitas memórias. Eu também morei em 2 casas minha vida inteira. A casa que era da minha avó até então, eu morei com a minha família. A gente se mudou uma vez, eu moro lá desde os meus 8 anos. Eu sei cada centímetro daquela casa, sei quais enfeites já teram, qual decoração já teve, o que mudou, o que não mudou. Então, tem muitas memórias, né? E olha só, parece que chegou interação, Paty. O pessoal de casa está participando. Temos Lembrando, interação, você sempre é bem-vindo. Pode mandar mensagem sim pra gente. E a primeira chegou, pode Consultoria colocar. ao vivo. Adoro. É que é legal que o pessoal participa. Oi, Jobs! Conheço o Jobs. Tá super com a gente. Falou o seguinte, ó. Olá, pessoal, boa tarde. Tenho minha reserva de emergência e o meu apartamento está financiado. Agora que a família está crescendo, inclusive, parabéns, Jobs. Você acredita que seja melhor quitar o financiamento com a reserva de emergência ou ir para um novo apartamento alugado e manter o financiamento? Calma, deixa eu reler. Você acredita? Vou dar a minha opinião aqui de amiga.
Ah, Jobs, muda logo, Jobs, você vai ter filho, né? Precisa de ter um quarto maior, localização maior. Estela, não dá pra viver só nessa reserva de emergência. Mentira, voltei como apresentadora. Então, Veridiana, o que Pelo que eu entendi, a família dele vai aumentar e é por isso que ele está pensando, né? Parabéns, Jobs, inclusive. Parabéns pelo aumento da família, né? Não coloca a sua reserva de emergência no financiamento, pelo amor de Deus. Tá chegando o filho, vai ter emergência. Ou se vai. Então, a pior decisão é pegar toda a reserva e quitar o financiamento. Não vale a pena. Agora, se vale mais a pena financiar algo novo, manter e ir para aluguel, aí teria que olhar com mais calma. Se tá fácil para você alugar o lugar onde você mora hoje, aí faz sentido. Aluga onde você tá, continua pagando a parcela e se muda com a família para um lugar maior até vocês conseguirem se estabilizar financeiramente. Mas aí a conta nunca vai bater, né? Porque provavelmente esse local que ele vai, que é um pouco maior, vai ter um custo maior do que o financiamento dele. Então, se ele A conseguir parcela alugar aquele lugar que ele está igual? morando, tem que pelo menos ser o mesmo valor. Pelo menos. Se está no finalzinho do financiamento, que parece que está, porque ele conseguiria que está com a reserva de emergência, então ele não paga uma parcela tão grande, pelo que parece na pergunta Sim, dele, né? sim. Então, o aluguel ele receberia mais que a parcela. Aí vale a pena. Se estiver fácil de alugar. Então, aí tem que ver com mais calma. Mas não muda usa a logo. reserva de emergência, pelo amor de Mas Deus. muda logo. Muda logo. A gente Sem quer um usar a quarto reserva de emergência. bonitinho. Eu acho legal a parte das opiniões. Não, é porque eu fiz isso, né? Aparece. É que eu fiz Você usou isso. sua reserva de emergência? Não, não. Ah, Eu pelo me amor de mudei, só que o valor da minha parcela é mais baixo do que o meu aluguel. Então, Eu fiz uma dívida, né? Hoje eu estaria com um passo atrás, mas foi pela localização, a família aumentou, o pequenininho já estava mais velho, por uma questão de ter um condomínio que eles pudessem brincar e era uma casa menor. Então eu fiz isso, mas eu coloquei tudo no meu orçamento. ótimo. Maravilha. Mas eu poderia estar vivendo um pouquinho mais folgada, porque o aluguel é puxado. Então, mas pelo menos você pensou com calma e fez o planejamento para tomar a melhor decisão para a sua família. Então, depois a gente conversa nos bastidores para a gente revisar isso aí. Mas é o melhor. Eu queria aproveitar até para tirar uma dúvida que eu passei recentemente por uma situação. Na hora de assinar o contrato, decidi comprar, eu preciso tomar alguns cuidados, né? Nossa, sim. Porque Infelizmente. feito, assinado ali, aí vai ser um pouco mais complicado voltar, né? A pergunta é... Eu preciso realmente, quais são os pontos que eu preciso realmente tomar cuidado antes de realmente de assinar, realmente fechar negócio ali? No financiamento, por Isso. exemplo. Tá. No financiamento, um dos principais pontos é que tem muito banco que faz venda casada. Então, vou te fazer esse financiamento aqui, compre esse título de capitalização, Isso. faz esse seguro aqui, paga essa taxa da conta, porque aí a gente consegue liberar. Nem sempre isso é verdade. Então, vale a pena cotar em outros lugares para não entrar numa venda casada ali. E o segundo ponto é que em muitos contratos tem um reajuste incluso. Então, o reajuste vai ser o IPCA, por exemplo, que é a inflação. O reajuste vai ser o IGPM, que é a inflação mais cara ainda. O reajuste vai ser o INCC, que aí é realmente a valorização dos imóveis. Tem que olhar com calma todo o contrato. Quanto tempo você tem para desistir, se fosse o caso, porque você tem direito de arrependimento. Quais são os custos embutidos ali. Tem muita gente que foca só nos juros, mas aí tem custo de cartório, taxa de administração, então o custo efetivo total da operação. O ideal é ter um advogado para ler para você também, para facilitar toda a sua vida. Que aí o advogado vê com calma as cláusulas e ele consegue te orientar melhor. Ainda mais esse contrato, que é o maior da sua vida, né, para você assinar. Por isso que é tão importante, né? E tem coisas que aparecem no caminho que você não sabia, né? Sim, sempre aparece. Por isso que a gente está aqui para conseguir passar essa informação. O máximo de informação antes de tomar a decisão, melhor. Tem gente que às vezes financia e não sabe que tem entrega das chaves, que é algo básico. Então, quanto mais informação as pessoas têm, melhor será essa tomada de decisão. Muito bom. E é isso. É isso. Chegando no finzinho Obrigada, Veridiana. Tem mais perguntas. Ó, o Jobs está escrevendo aqui, ó, falando, olha. Tá participando. Mas obrigado por você mais uma vez aceitar o nosso convite, estar com a gente. Esse tema tão importante, acredito que faz parte da realização de muitas pessoas que estão assistindo, pensando realmente, quero ter realmente a minha casa, construir esse sonho, mas você viu, a gente precisa realmente pensar em alguns pontos para que realmente seja o sonho e que não vire um pesadelo. Então, obrigado por você vir aqui, esclarecendo nossas dúvidas, a dúvida do pessoal de casa também.
E olha só, as redes sociais aparecendo também, para você correr lá, seguir. Ela sempre está com a gente também nas redes sociais, participando, dando várias dicas por lá, né? Obrigado Sim. mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, eu estou super à disposição. Vou querer construir a aposentadoria. Próxima pauta aí, hein? Maíra, Ana, Tati. Não, todo mundo precisa, é urgente isso. Tá, aí Seu o Instagram Instagram aparecendo tá na aí. tela. Economia Economia diária. diária. Economia diária. Obrigada, viu? Eu que Até a agradeço, próxima. gente. Eu falei assim, eu pedi uma licencinha para vocês, que eu vou dar uma dica pro pessoal de casa, daqui a pouquinho a gente retoma aqui, tá bom? Já volto, licença, viu? Porque é o seguinte, já falando sobre economia, sobre ter casa, pensando em dinheiro, tem gente que fala, nossa, pensar em dinheiro é uma dor de cabeça, se falar em casa vai gerar uma treta, uma briga, ninguém quer falar sobre isso. Geralmente o pessoal quer fugir disso. Mas é bem por aí, viu? Tanto que aqui na Novo Tempo a gente tem um estudo que a gente envia para você totalmente de graça. Já falou, se é realmente o valor do problema, fica tranquilo que é um presente nosso para você. Tá aqui, ó, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera aqui. Que é o seguinte, você que está pensando sobre isso, esse tema tá realmente, tá gerando algumas coisas aqui em casa, não vai valer a pena, não quero nem entrar para não criar confusão. Tem esse guia de estudos com alguns temas que realmente vai abordar sobre isso. Eu vou até abrir aqui para falar para você alguns dos temas, como ela é rica, inclusive é um presente nosso para você. Fala um pouquinho sobre prosperidade e perseverança. Tem também guia de seguro para a vida, promessas de sabedoria e prosperidade. Agora tem algo super legal dessa revista, eu queria mostrar também, vou até voltar para a câmera ali, ó. Geralmente quando a gente fala de economia, tem algumas palavras que são um pouquinho difíceis. Ela traz aqui para realmente esclarecer. Então na hora que você pensar no tema sobre isso, tá aqui, você vai entender, vai poder conversar sobre isso. É tal tema? Conheço também. Lucas, mas já ouvi falar também que é bom ter uma planilha para eu realmente poder me organizar, mas eu não sei mexer muito bem no computador, não ligo muito bem para isso, não sei nem para quem eu pedir. Só você ligar para a gente, então, que eu vou até falar para você como. O número é o seguinte, é o 21 27 3121, o código é o 12, ou se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, também é possível. É o 12 982444449. E esse presente aqui vai chegar para você. E aquele guia, aquela planilha que eu falei para você que você não ia conseguir fazer, também tem por aqui já, ó. Vai ficar fácil. Então só você realmente vai chegar, vai conseguir se organizar, colocar vários pontos e deixar a sua finança super em ordem aí do outro lado, tá bom? Mas agora é o seguinte, pessoal, eu dei esse tipo de informação, mas eu sei que tem mais informação no programa de hoje, porque você sabe que aqui no Entre Família tem hashtag, não é mesmo, Josi? Isso mesmo, daqui a pouco eu vou te trazer algumas notícias e uma delas aí é sobre a 123 Milha, que deu o que falar, sobre aí que suspendeu as passagens promocionais e tem muita gente frustrada, tentando entender o que está acontecendo. Também vou falar a respeito dos 3 tripulantes que foram encontrados na região do Pará e, por fim, falar de uma garota que, olha, é prodígio, mas eu só te conto depois do intervalo, viu? É rapidinho, já voltamos. Falei que ia voltar e voltei para te trazer mais notícias. Olha só, vamos começar nosso momento hashtag falando sobre a decisão da agência de viagem 123 Milha, que resolveu aí suspender pacotes e emissões de passagens promocionais. Essa notícia acabou causando preocupação e desapontamento para aqueles que já haviam comprado passagens dessa categoria, a linha Promo. Na última sexta-feira, dia 18, a 123 Milha anunciou em nota que as emissões de passagens e pacotes da linha Promo, com datas flexíveis, com previsão de embarque de setembro a dezembro de 2023, estão suspensas. Ainda afirmaram que os clientes vão receber o voucher com a correção monetária, que podem ser usados aí a compra de outros produtos da agência. Em nota, a justificativa do cancelamento foi dado por persistência de fatores econômicos e de mercados adversos. É importante destacar que tanto o Ministério do Turismo quanto o Ministério da Justiça estão investigando a situação. Bom, torcemos aí para que tudo se resolva da melhor maneira e que os clientes não saiam prejudicados, né, consigam resolver essa situação e também possam escolher, né, até porque planejaram a viagem e é justo que escolham entre o voucher e receber o valor. Mas ainda eles não alegaram nada que vão devolver o valor. Então, ficamos aí aguardando, não é mesmo, Lucas? Sim, viu? Imagino que algumas pessoas aproveitaram, logicamente, são passagens em promoção, tudo. Às vezes para realizar algum tipo de sonho. Casou, vai ter a lua de mel. A viagem dos meus sonhos.
E aí, numa dessa, você cria muita expectativa para essa data, para a viagem. Numa Quando dessa, você quiser, não é a hora que... A hora que eles querem não é a hora que você quer, né? você direcionou totalmente, Vai enfim, ter que se planejou, conseguiu, digamos, um tempo de férias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão de direito de férias, o que é seu direito ou não. Imagina, chega uma hora dessa, a passagem não está mais disponível não. Vai depender realmente depois de um voucher, quando vai encontrar a passagem, é bem frustrante. Ainda mais não ter o poder de escolha, né? De somente ter um voucher e a pessoa utilizar os mesmos produtos que são oferecidos ali sem promoção. Então fica um pouquinho complicado aí. Eu acho que justo aí dessa investigação que vai ter, vai ser para isso mesmo, para poder encontrar uma melhor maneira de ressarcir aí as pessoas que compraram essa passagem e que tiveram, como mesmo o Lucas falou, talvez alguns sonhos frustrados por causa disso, né? Mas seguindo aqui com as informações, 3 tripulantes de uma aeronave ficaram desaparecidos na região da Amazônia. Porém, o desfecho trouxe alívio, já que todos foram encontrados com vida. Na última quarta-feira, a aeronave partiu da base Maritepu, localizada na região do Pará, com destino a Macapá. No entanto, enfrentou contratempos durante o trajeto, não chegando no destino final. Que susto, hein? Os tripulantes estavam realizando inspeções de pistas de pouso na área próxima ao Parque Tumucumaque. A Secretaria de Segurança do Amapá emitiu um comunicado explicando que a região de fato, difícil acesso e tem a dificuldade de pouso das aeronaves. Após 3 dias de intensas buscas realizadas pela Força Aérea Brasileira, em conjunto com o Grupo Aéreo do Pará, os 3 tripulantes foram finalmente localizados. E olha só, temos uma foto aqui do momento da chegada deles, do resgate, e que bom que deu tudo certo. Essa foto aí foi divulgada pela FUNAI e com certeza aí a família, tantas pessoas que participaram do resgate agora estão aliviados porque encontraram as pessoas aí, os 3 tripulantes com segurança e com saúde e continuando com vida. É maravilhoso uma notícia dessa, né? Semana passada a gente deu uma notícia também, né, que conseguiram resgatar e é muito bom trazer esse tipo de informação no hashtag de que tem um final feliz. O Lucas aí sempre participa do hashtag, né, sempre traz boas notícias, sabe muito bem do que eu estou falando. Sei sim. É legal que a gente traz essa notícia, realmente é alguma situação um pouco complicada, mas que realmente tem um final feliz. Agora imagina realmente o susto dos familiares, não tendo informação, não sabendo qual realmente seria o desfecho de tudo isso, ainda mais para eles ainda, buscando realmente que fossem encontrados, mas que bom que realmente conseguiram voltar para casa. De fato, a gente pensa assim, de quarta até sábado, são 3 dias, mas para a família, para eles, foram uma eternidade, né? E que bom que no final deu tudo certo. Seguindo aí com as notícias e para finalizar também nesse momento, hashtag, trago a notícia de uma menina de 6 anos que se destacou no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ao se tornar a competidora mais jovem a concorrer ao prêmio Sócios Mirins da Associação dos Engenheiros do Instituto. Luna quebrou protocolos, já que a competição permite somente crianças de 7 a 14 anos. E acredite, a menina passou quase 700 selecionados de todo o país e se firmou entre os 35 finalistas. E olha só, podemos dizer que ela pertence a uma família prodígio, já que o irmão de 8 anos já venceu o mesmo concurso. Se Luna ganhar, ela vai conhecer o Polo Aeroespacial Brasileiro em São Paulo. Que prêmio, hein? Viu? Que incrível! Para aqueles que não conhecem o concurso, o projeto seleciona 10 crianças que sejam destaques em áreas relacionadas à ciência, à engenharia e inventividade. Olha só, eu não consigo nem falar a palavra, eu realmente nunca conseguiria estar nesse concurso. Mas que bom, né? Parabéns para você. Eu, com a sua idade, com 6 anos, estava recém aprendendo a ler e escrever, viu? As crianças de hoje em dia estão pegando a manha mais fácil que a gente, viu? Conseguindo falar uma palavra, imagina a Luna ali. É um trava-língua. Trava-língua. Fica tranquila, a gente está ao vivo, acontece isso. Tá super tranquilo. Mas que... Virando quase um meme, né? Mas que demais, imagina 6 anos já conseguindo realmente ter essa colocação. E achei legal que tá na família, né? Você viu que o irmãozinho também já tinha conseguido também uma classificação super relevante sobre isso. Obrigado, Jos, que demais as informações de hoje, saber que a família conseguiu voltar para casa e também agora querendo saber o desfecho dos casos da 123 milhas.
Isso mesmo, Lucas. E amanhã a gente traz mais informações para você ficar bem informado. E o nosso Momento Hashtag termina por aqui. Muito bom, obrigada, Josi. Amanhã tem mais notícias para você aí de casa. Agora eu estou me ajeitando aqui, vou levantar, porque a gente vai continuar falando sobre o tema do programa de hoje, que tem a ver com lar, dívidas. E é claro que a gente, de alguma maneira, está sempre trazendo para você, sim, outras alternativas, né? Inicialmente a gente falou sobre dívidas, financiamento, aquela questão toda se você pode ou não pode alugar, comprar e tudo mais. Mas vamos supor que você comprou ou que você está em uma casa alugada. Melhorias, infiltração, coisas desse tipo. De quem é a responsabilidade? A manutenção dessa casa é sua como proprietário ou é do banco que está financiado? São algumas questões que a gente vai trazer agora. A gente tem a entrevista aqui do advogado Lucas Carmona, ele que é do ramo imobiliário, é advogado com 8 anos de experiência em direito imobiliário e condominial. Aí, ó, Josi, também tá difícil aqui o trava-línguas, hein? E pós-graduado em Direito e Negócios Imobiliários. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo ao Entre Família. Olá, Patrícia. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou aqui em nome do escritório Juliano e Riso também, para tirar todas as dúvidas sobre imóveis, locação, financiamento e direito imobiliário em si. Certo, Lucas. Então vamos lá. Para começar, se eu encontrar um problema de infiltração na casa que eu moro de aluguel, de quem é o problema? Quem é a responsabilidade, né? O problema agora é meu, né? Mas de quem é a responsabilidade? Realmente o problema, você constatou esse problema, né? Mas a responsabilidade é do proprietário. Um problema de infiltração, um problema de dano elétrico, que é muito comum em casas de aluguel, a responsabilidade é do proprietário porque ele tem que garantir uma habitação pacífica para o locatário. Então, o que o locatário deve fazer a partir do momento que constata uma infiltração ou um dano elétrico que prejudique essa habitação dele? Ele deve comunicar o proprietário, a administradora, a imobiliária dele. A partir daí, o proprietário ele deve fazer essa reforma. Se ele não fizer essa reforma, o que o locatário tem como direito? Que a lei permite? Permite que o locatário faça essa benfeitoria necessária, essa melhoria necessária, né? E a partir daí cobre o valor do proprietário. Se o proprietário não pagar, o locatário tem até o direito de retenção. Ele tem o direito de permitir ficar no imóvel mesmo após o contrato, até que o proprietário pague essa dívida, pague essa reforma que deveria ser feita, tá bom? Mas isso, eu gosto de salientar, isso é o que a lei diz. O contrato, o contrato de locação, ele pode titular totalmente contrário. Ele pode falar que a responsabilidade de toda qualquer obra é do locatário. Então, é sempre bom revisar as cláusulas do contrato antes de assinar, contratar um advogado para analisar bem esse contrato, tá bom? Porque se você, de alguma maneira, assinou essa questão, aí não tem mais jeito, Exato. né? Então, aí não tem mais o que fazer. Não Realmente, tem o que fazer. Aí você assume essa responsabilidade, né? Tá, agora vamos supor que você está numa casa que você acabou de comprar e ela apresenta alguma rachadura. Você está com financiamento, você tem um seguro. Como que você faz para revisar isso, né? Porque tem a ver com a construção, né? Com o construtor e tudo mais. É direito, de alguma maneira, o seu financiador chegar lá e falar, olha, eu vou acionar o seguro, não posso acionar. Quanto tempo você tem para acionar esse seguro desde que a primeira rachadura na casa apareceu? Não, o importante assim, é verificar a origem dessa rachadura, né? A rachadura ela pode ser por conta de um vício construtivo, aí você tem que acionar, nem a seguradora, você tem que acionar a construtora por conta de um vício. Essa rachadura pode acontecer por falta de manutenção do condomínio, aí você tem que acionar o condomínio, ou por conta do vizinho de cima também, que acontece muito. Infiltrações podem acontecer por conta disso. Então, você tem que acionar, descobrir primeiro a origem, depois acionar essa pessoa por meio de uma notificação para resolver esse problema. Se não for resolvido, aí cabe uma medida judicial. O seguro vai depender do que foi calculado na pólice junto da seguradora e do condomínio, da construtora, tá? Tá certo, então. Então, vamos lá. A responsabilidade, quando eu moro de aluguel, é do proprietário ou é minha quando eu quero colocar uma rede de proteção porque eu tenho filhos ou tenho bichinhos e moro num apartamento e preciso desse cuidado com a minha casa? De quem é a responsabilidade?
Perfeito. Assim, redes de proteções, grade de proteção, a lei considera como uma melhoria na segurança do imóvel. Então, é uma benfeitoria útil que a lei considera. A partir daí, o que a lei fala? Que o locatário ele deve solicitar autorização para o proprietário para incluir essa rede, certo? O proprietário deu ok, falou, não, pode incluir a rede, pode incluir a grade. Aí, o que acontece? A partir dessa autorização, o proprietário é responsável pelo custeio. Ele vai ter que pagar esse valor. Restituir o locatário por conta desse investimento, entendeu? Porque é uma melhoria na segurança do imóvel. A partir do momento que ele autoriza, ele deve ressarcir o locatário pelo investimento que ele fez. Mas, como eu te falei, na questão anterior, o contrato ele pode estipular que qualquer responsabilidade é do inquilino. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de assinar. Então, deixa eu só recapitular aqui. Então, porque fala locatário, locador, a gente que não está muito familiarizado, eu lembro que eu ia no contrato, quem sou eu mesmo aqui nesse processo, já é mais difícil para a gente. Então, vamos lá. Eu, moradora, coloquei a rede de proteção, falei com o proprietário disse, ok, isso significa que ele vai restituir para mim? Ele pode fazer o abatimento no aluguel, ele pode restituir depois esse valor. Isso é o que a lei diz. A lei diz que ele é obrigado a fazer essa restituição. Se não tiverem as letrinhas miúdas dizendo que aí as melhorias, o problema é seu. É isso, né? Exato. Que é o mais preocupante, né? Exatamente. Entendi, Lucas. Muito bom, teria mais um monte de perguntas aqui. É engraçado, Imagina. Lucas, que no programa de hoje... O Lucas é nosso apresentador aqui também. No programa de hoje eu tenho vários... Meu xará tá aí, tá? Vários gatilhos, assim, sabe? Tinha mais perguntinhas, mas não vai dar. A gente vai lembrar de algumas situações, lembra de alguém, já quer esclarecer se realmente é o momento. Um abraço pra você, Lucas, viu? E obrigado por estar com a gente. Obrigada, então é isso. Vamos colocar aqui suas redes sociais, né? Pode repetir aqui para mim, que é o seu sobrenome, claro. Não? É Zu... Não, meu Instagram é Lucas Kelvin, com K, Lucas Kelvin. Lá eu posto conteúdo informativo sobre direito imobiliário, então se ficou alguma dúvida, pode chamar lá no Instagram, eu faço news também. O meu do escritório é Zurano Riso Advogados. É do nosso escritório e qualquer dúvida, precisar de uma consulta para analisar essas questões contratuais, antes de comprar um imóvel ou alugar, sempre consulte um advogado. Essa é a dica primordial para todo mundo, para você não ter esse tipo de surpresa que eu mencionei. Tá certo, então, Lucas. Muito obrigada pela sua participação aqui. Até mais ver. Até. Ou seja, né, Lucas? Meu Luquinhas. Ou seja, né? Você tem que sempre planejar. É a mesma coisa que a Veridiana tinha falado. Então, antes de assinar, antes de chegar nesse momento, você precisa se antever, né? Não tem como, as coisas que podem acontecer. Antecipar, tirar suas dúvidas, fazer tudo fica melhor para a pessoa, né? Para mim, no caso, aluguei uma casa, quero fazer algumas melhorias, já sei quem realmente pode me ajudar e pagar por isso. Mas, galera, seguinte, para que você já conseguiu fazer melhorias na casa, já tá tudo certinho, pegou as informações, agora quer realmente desestressar um pouquinho, quer viajar, como é que faz para pedir no trabalho, quais são os seus direitos. Seguinte, hoje vamos falar sobre isso também. Mas para isso, pessoal, pode mandar aqui a sua pergunta, a sua interação, qual que é o seu tipo de dúvida. Vai ter um profissional aqui com a gente na sala para realmente responder, tirar suas dúvidas. Olha só, o quadro Seu Direito. Lucas, não quero me pronunciar, não quero realmente falar o meu sobrenome, não quero que ninguém saiba. Enfim, pode mandar anônimo mesmo que a gente vai te ajudar quanto a isso. O QR Code está aqui do lado, é só você apontar para cá. A sua câmera do celular, que já vai direto pro pessoal. E lembrando que também tem um número, pode repetir, é o 98123150249. Tá aí, tá certo? O TDD é o 2, só mandar pra cá, vai ter um pessoal pra te ajudar com isso, tá certo? A gente vai pra um breve intervalo agora, coisa super rápida, daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta e olha só, a gente quer aproveitar para agradecer a você que já é um anjo da esperança e contribui financeiramente com esse projeto que transforma tantas vidas por meio da TV, da rádio e da internet. Aliás, você sabia que pelo WhatsApp a Novo Tempo estuda a Bíblia com mais de 10 mil pessoas diariamente? Contando com a ajuda da inteligência artificial ou a interação humana, claro. E isso graças a Deus e ao seu apoio. Bom, nesse mês de agosto,
Nossa meta... Agosto, ó, o trava-língua de novo aí. Nesse mês de agosto, é que eu sou carioca, gente, aí o X complicado. Nossa meta é dobrar esse número, ou seja, começar a estudar a Bíblia com 20 mil pessoas, para que essa mensagem de esperança e salvação que a gente tanto fala aqui nos nossos programas possa alcançar novos lares. Podemos contar com você com uma doação extra para o Anjos da Esperança? E para você que ainda não é anjo e deseja se juntar a nós nessa missão, será super bem-vindo. Você pode ligar agora para a equipe do atendimento do Anjos da Esperança pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou, quem sabe, enviar uma mensagem para o WhatsApp 12 98176 6630. E é só dizer assim, eu quero ser um anjo da esperança. A nossa equipe, a equipe do atendimento, está lá a postos para te atender. Participe você também. Não é isso, Lucas? Já fez sua doação extra, Lucas? Tudo certinho. Aliás, se eu tô aqui, eu tenho que confiar realmente no que a gente faz. É legal saber que o pessoal de casa também confia e muito no nosso trabalho. Inclusive, um abração para você que é anjo. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. A gente faz realmente com todo o carinho para você. E você sabe que hoje, a galera de casa sabe que hoje é quadro Seu Direito. Eu falei durante o programa você participar com a gente. Deu certo. Mas só o seguinte, pode rodar a vinheta. Se quiser pegar uma água. É isso mesmo, a gente falou que você podia participar com a gente, você que tá aí, ó, pensando, ó, férias, já quero viajar, ir para algum lugar, descansar um pouquinho, mas eu quero saber como é que eu faço para chegar lá na minha empresa, falar, poxa, tô precisando tirar férias, como é que faz, tudo, e para que não seja realmente, eu não saia de errado aqui, a empresa, enfim, para que seja realmente tudo mais tranquilo. Férias, né, a gente fica pensando realmente nisso, tem que vir para descansar, para onde é que vai, como é que vai aproveitar, né? Com certeza. E a gente trouxe aqui uma servidora da Novo Tempo, que trabalha no departamento jurídico, a Carol, conhecida como Carol. Ela que já deve estar mais do que acostumada quando as pessoas querem pedir férias, como que são os processos, como que a gente faz para pedir, é direito do funcionário, quanto tempo depois. E tem um monte de dúvidas aqui e a gente vai aproveitar esse momento. Muito bem-vinda, Carolina Miller. Muito obrigada por me receber, é um prazer estar aqui com vocês. Então, fala pra gente assim, qual é a principal dúvida que um servidor de uma empresa tem na hora de tirar férias? A pessoa pode escolher, é direito dela escolher um momento de tirar férias? Mais ou menos. O empregador, a empresa, ela tem o direito de determinar o período mais adequado para aquela pessoa tirar férias. Tanto que até algumas empresas têm modalidade de férias coletivas, que todo mundo tira férias no mesmo momento. Não significa que o empregado não tem direito nenhum. Então, por exemplo, aqueles que estudam têm o direito de tirar férias junto com as férias escolares. Claro, você pode abrir mão desse direito, mas a empresa precisa te dar essa oportunidade. Pessoas da mesma família que trabalham na mesma empresa, elas têm o direito de tirar férias juntas, se elas preferirem. Então, existe algumas ressalvas para poder ajudar o trabalhador, né? Porque se você está na mesma família, você vai ter que... Marido e mulher trabalham na mesma empresa. Não vão tirar férias em momentos separados, senão não vão poder fazer nada juntos. Mas existe sim também essa questão da necessidade da empresa. Então, eu não posso tirar férias no momento em que a empresa não consegue comportar a minha ausência. É meio que um acordo de cavalheiros, eu acho, né? Eu acho que tem a lei que te protege, que te dá uma brecha, mas ao mesmo tempo você tem que entender qual é o momento que a empresa está e o seu momento a empresa tem que entender também, né? E claro, você tem aquele prazo de 1 ano. Então, quando eu trabalho por 1 ano, a partir daí começa a contar um prazo de 1 ano para eu tirar meus 30 dias, que é o que a gente chama de período aquisitivo e o período de gozo das férias. Então, o primeiro período aquisitivo é quando eu trabalho os 12 meses e ao final desses 12 meses eu ganho 30 dias de férias. A partir daí eu tenho 1 ano para tirar essas férias. Esse prazo de 1 ano precisa necessariamente ser respeitado. O empregado não pode passar 1 ano e não dar férias para o empregado. É que quando a gente fala que as férias estão vencidas, né, Carol? Exato. E a gente está falando no programa de hoje, a gente está pedindo desde a hora que o programa começou para você mandar dúvidas, fazer uma interação aqui com a gente. E a gente vai aproveitar esse momento e vai colocar na tela a primeira interação que chegou aqui. Carol?
O Otávio de Vitória, no Espírito Santo, tá falando o quê, Lucas? Falou o seguinte, ó, eu ouvi falar sobre o parcelamento das férias. Como que funciona esse processo? A empresa pode dividir as minhas férias em partes? Aquela coisa que tinha antigamente, você só podia dividir 20 e 10. Aí eu acho que recentemente teve uma mudança, você pode fazer 10, 10 e 10, ou 15 e 15. Então, 10, 10, 10, não. Não? Você pode dividir as suas férias em até 3 partes. 3 momentos de férias. Um desses precisa necessariamente, por lei, ser de no mínimo 14 dias corridos. Os demais, os outros 2, precisam ser no mínimo 5 dias. Então, eu não posso ter um período de férias em nenhum momento inferior a 5 dias. E se eu for dividir em 3 vezes, um deles precisa necessariamente ser de 15 dias, de 14 dias no mínimo. Mas no a caso de férias empresa- desculpa. A empresa pode dizer, não, você só vai tirar dois períodos ou um só. Sim. Você pode pedir, mas fica naquela questão de que você precisa conversar com o seu empregador para ver qual que é a melhor forma. Claro, a empresa ela tem que ter essa questão desse tato de acomodar o seu empregado, porque em algum momento ela vai precisar de alguma coisa dele. Da mesma maneira, é o período também das férias, né? A empresa que, de uma certa maneira... Sim, então, por exemplo, funciona? no caso das férias coletivas, você só pode dividir férias coletivas em 2, sendo que na questão das férias coletivas, nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Então, eu posso dividir em 2, mas nenhum desses 2 períodos podem ser inferior a 10 dias. Então, você não tem mais a prerrogativa de ter 5 dias de férias. Então, por exemplo. quando as férias forem coletivas, quando houver esse acordo, essa empresa, esse departamento faz férias coletivas. Então, eu só posso tirar 20 e 10, ou 10 e 20. Ou 30 dias. Ou 30 dias corridos, depende desse acordo. Exato. Desde o começo. Tá certo, então. Temos mais questões? Tem mais gente participando. A gente pediu sua interação, é legal quando você participa, quer realmente tirar suas dúvidas, ficar aí já preparado para isso. Como que fez o Pedro Henrique, falou pra gente o seguinte, ó. Em situações financeiras apertadas, é possível vender parte das minhas férias para a empresa? Quais são as regras para isso? Por lei, nós podemos vender até 10 dias de férias. Então, eu preciso trocar de carro. Então, esse ano eu vou dar uma guinada assim, vou vender 10 dias de férias. Se eu decido vender as minhas férias, a empresa não pode me obrigar a vender minhas férias. A empresa não pode chegar e pedir, eu preciso que você trabalhe, então você vai trabalhar, estou colocando que você vai... Não, precisa vir somente do empregado. E a empresa também não pode rejeitar a venda das férias. Então, se eu, como trabalhador, venho e falo, quero vender minhas férias, a empresa não pode falar, não vou te pagar, você vai ter que tirar as férias. Isso é total escolha do empregado. Mas aí, se tiverem as férias coletivas, vamos bagunçar um pouco mais. Se aquela empresa tiver férias coletivas e, de alguma maneira, a gente sabe que tem um período de 30 dias, é assim que acontece, mas eu, como funcionário, quero vender 10 dias. É possível? Sim, você tem o direito de vender suas férias, mesmo se as férias forem coletivas. Só que você precisa comunicar a intenção de vender as férias até 15 dias antes do final do seu período aquisitivo. Opa, então peraí, qual que é a conta aí? Então, digamos que um funcionário foi contratado... Em maio. Em maio. No maio do ano seguinte, termina o período aquisitivo são dele. Esses 12 meses que você falou inicialmente. Exato. E começa o período, o prazo de gozo. 15 dias antes, então, se ele foi contratado dia 1º de maio, ele precisa comunicar a intenção de vender as férias até o dia 15 de abril. Se ele não comunicar, ele perde. Claro, a empresa pode permitir que você precisa me comunicar a sua intenção até você fazer o pedido de férias. Algumas empresas fazem isso para não ficar muito complicado para o trabalhador. Porque às vezes o pedido é antes de 15 dias, né? Às vezes até 30 ou 60 dias, dependendo da empresa. Mas, por lei, você precisa comunicar 15 dias antes do fim do seu período aquisitivo dessas férias. E aí, nas férias seguintes, essas que você acaba de adquirir, você pode vender até 10 dias. Você não precisa necessariamente vender 10 dias. Eu posso vender até 10 dias. Entendi. E o pagamento desses 10 dias é junto com as férias. Então, até 2 dias antes de você sair de férias, você tem que estar com as suas férias, o terço constitucional, aquele adicional de 1/3 que você recebe, mais os dias que você vendeu.
pra você tá rico, né, Carol? É, Ou não, né? Porque depois quando volta... quando volta não recebe. Exatamente. Tem que tomar Sério, cuidado. o assunto Lembrar aqui, desse- mas não é tão assim, né, Lembrar desses Lucas? detalhes aí, né? Falar, agora eu vou gastar tudo. Mas é o seguinte, tem mais gente participando, mandando mensagem pra gente, querendo tirar as dúvidas, realmente esse é o momento. A Daniela Santos mandou mensagem pra gente, ali de Santo André, acho que do ABC Paulista. Trabalho em regime de meio período. O meu direito às férias é diferente? Como é que eu devo calcular as férias nesse cenário? Boa pergunta. Então, muita gente pensa assim, por quê? Na reforma trabalhista que isso foi alterado. Então, hoje, não existe regime de férias diferenciado. Todos têm direito a 30 dias. Trabalhando um ano, eu tenho direito a 30 dias. Antigamente, antes da reforma trabalhista, existia uma proporcionalidade para quem trabalha, dependendo da sua carga horária, quantos dias de férias você recebia no final desse um ano. Hoje em dia, não. Depois da reforma trabalhista, todo mundo tem 30 dias depois de um ano. Muito bom, serve para todo mundo, tem a ver com o departamento, com a Exato. instituição como um todo. Temos mais uma pergunta aqui? Já tá chegando... Aí, ó. Maria Eduarda, ela fala assim, no caso de mudança de emprego, como fica o cálculo das férias proporcionais? Como devo proceder para garantir esse direito ao trocar de empresa? Quando a gente tem a rescisão do contrato de trabalho, então quando eu sou demitido, quando eu peço demissão, seja qual for o motivo pelo qual você encerra um contrato de trabalho com uma empresa, você tem o direito de receber as férias proporcionais. Então, do jeito que você falou, o empregado foi contratado em maio. Então, os períodos aquisitivos e de gozo dele é de maio a maio. Ele vai ser demitido. Ou ele pede demissão, mesmo que seja, e aqui a gente está falando de demissão, seja por justa causa ou sem justa causa, o seu direito de férias permanece. Então, aí ele é demitido, ele sai da empresa em julho. Então, ele tem 2 meses de férias proporcionais. Então, na rescisão, aquela rescisão que ele recebe, que ele tem que assinar, que vem o saldo de salário, o aviso prévio, seja ele trabalhado ou não, vem também as férias proporcionais. E essas férias proporcionais também recebem o adicional de 1/3 constitucional. Então, lá ele vai pegar o que ele receberia de férias, ele divide por 12, E vezes multiplica 2, por dois. porque são os 2 meses que ele tem trabalhado, são as Mas aí 2 não tem meses de vínculo férias. nenhum com a nova empresa, né? Que eu acho Então, que foi isso essa é uma questão. coisa que você tem que Acaba receber ali, né? pela empresa anterior. Quando eu entro numa empresa nova, eu começo tudo de novo, o meu período aquisitivo vai começar de novo. Então, acontece muito de, às vezes, as pessoas ficarem 2 anos sem tirar ter férias, porque estava com férias vencidas na outra empresa, não tirou, vou sair, peço demissão, recebo essas férias que estavam vencidas e a proporcional que faltava ou algo do tipo. Vou para outra empresa, eu começo o período aquisitivo de novo, então eu tenho que começar os 12 meses. Trabalhar um ano, a não ser que que essa empresa adote férias coletivas. Era isso que eu ia Ah, perguntar. Aí- Aí ele antecipa? Aí antecipa o proporcional. Então, se eu entro em maio e a empresa dá férias coletivas em dezembro, eu comecei a trabalhar no 5º mês do ano. Então, eu vou receber proporcional a esses 7 meses que eu Isso trabalhei. todos os anos? Você sempre vai estar recebendo? Ou Não, uma porque hora, uma hora vai igual. Você começa, aí você recebe o proporcional e aí você começa o período aquisitivo de novo, entendeu? Então, quando a empresa trabalha com férias coletivas, o primeiro ano eu vou receber proporcional, a não ser que eu tenha entrado em janeiro, né? Dei a sorte de entrar em janeiro. Você recebe o proporcional. E daí, como você já recebeu o seu proporcional, o seu período aquisitivo já começa de novo. E aí você entra, Zera. encaixa Ah, certinho. entendi. Porque aí você encerrou, começou as férias, recebeu só a proporcional, começa o seu período aquisitivo e aí você vai zero, ficar vai de alinhado acordo com a empresa, Exato, você vai não ficar com a alinhado. data que você Exato, entrou. você vai Interessante ficar bem essa alinhado parte. com a Eu nunca empresa. tinha parado para pensar E, nisso. Carolina, a gente tem mais uma interação que chegou pra gente poder jogar aqui nossa conversa. Foi o Carlos Alexandre, falou o seguinte, ó. Eu tenho 3 anos que eu já estou trabalhando numa empresa e ainda não peguei férias. E assim que a empresa liberar minhas férias, eu pego 3 meses de férias, 90 dias. Como é que vai não, funcionar né? essa conta, já que ele não saiu Acho que quando tem um realmente... negócio errado aí, né? 3 meses sem férias. Então, começa por aí. 3 A anos. empresa ela não pode ultrapassar do seu período de gozo. Seu prazo de 1 ano para tirar paga as até férias não multa. pode ser violado. Você precisa tirar férias. Acontece às vezes as pessoas tirarem 2 férias seguidas. Muita gente faz isso no caso de licença maternidade. Vou sair de licença maternidade, vai vencer umas férias, eu já tiro 2 meses e fico mais tempo em casa.
primeiro que já tá errado. Mas sim, você pode tirar 3 meses direto, porque a empresa, porque aí com a questão, vai acabar com a empresa. Mas a empresa que criou o problema. Se ela tivesse respeitado certinho um ano certinho, mas aí, o que não que teria ele pode esse problema. fazer? Se ele falasse, não quero sair 3 meses, eu quero receber 2 meses, só quero sair 1, ele tem esse direito, já que foi um Então, erro? como a situação já está errada, Realmente. ele poderia fazer esse acordo com a empresa. É Só que o que acontece? Você não pode vender mais do que 10 dias das suas férias. Não é legal isso. É totalmente contrário à legislação. Então, se ele quiser falar agora, eu tenho 3 férias vencidas, eu vou vender 10 dias de cada uma delas. Isso. Abate uma já. Aham. Isso ele poderia fazer. Aham. Mas não tudo não. Ele não pode. Então, ele tem que tirar 2 meses. Ele não pode tirar menos que 2 meses, porque a empresa estaria infringindo o direito de férias dele. Mas só a título de informação, quando a empresa não te permite tirar férias e vence o seu período de gozo, suas férias vencem, eles não permitem você tirar, você tem o direito de entrar ou com uma ação judicial só para tirar as férias, só para forçar a empresa a deixar você sair de férias. Você tem esse direito. A Justiça Trabalhista está ali para auxiliar o trabalhador naquilo que ele precisar. Você pode também denunciar a empresa para o Ministério Público do Trabalho. Você tem vários recursos de defensoria pública. Se você não tem... Mas é complicado porque a pessoa continua ali, trabalhando, trabalhando, né? A maior parte... Essa é a dança da Justiça do Trabalho. Eu estou trabalhando na empresa, não vou processar a empresa. Então, eu aguento tudo. Até um dia eu decido sair, aí eu processo a empresa. Tá Geralmente certo, é isso que Carol. acontece. Olha, rendeu, a gente teve bastante interação. Obrigada pela sua participação aqui. Seu Instagram está na tela. Carol pode te ajudar, responder suas dúvidas, conversar com você. Obrigada, viu? Imagina, obrigada por me receber. Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo, por esclarecer essas dúvidas do pessoal de casa. E chegamos ao fim, passou rapidinho realmente esse momento e tiramos várias dúvidas com questão de casa. Realmente. Bem dinâmica ela, rápida, Exato, acelerada, foi feliz, demais. né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por você de casa também participar com a gente. Amanhã também o Entre Família está aqui, logicamente, te esperando também. Vamos falar sobre tolerando o intolerante. Vai trazer esse teminha pra você aqui, lidar com essa galera aí, como é que funciona. Negócio de você time, negócio de religião. E aí? Tolera ou não tolera? O meu é o meu. Lá em casa não tem essa de tolerância. Amanhã a gente vai dividir. A gente vai falar pra isso. É claro que você pode participar com a gente, sempre participando, mandando mensagem. Assista, fala pra galera, já senta na frente também, fica juntinho com a gente. E, Paty, obrigada mais uma vez por estar comigo, viu? De verdade. Amanhã estamos aqui. Um bom restinho de tarde pra você. Até mais. Obrigada, ótima tarde. Você fica agora com vida e saúde na sequência. Até mais. Tchau, tchau.